Vamos lá, então. Não tem problema errar, tá? Ah, O sim. problema é não aprender. Então agora tu vai aprender comigo aqui, vai estar tranquilão. Se errar comigo também não tem problema. O problema é errar na prova. Então vamos tentar errar o máximo agora para não errar na prova. Vamos ver. Considera o sólido da figura ao lado. Beleza, tá aqui. Tá meio difícil de entender o que é isso, né? Mas eu acho que é tipo uma pirâmide triangular, né? Porque a base é um triângulo. E se a base da pirâmide é a face aqui do prisma, então nós temos um prisma triangular aqui também. Beleza? Tá Hum, enxergando que tudo aqui é triangular? sim. Tá bom. Então vamos ver, né? O que o problema está pedindo? O sólido é convexo? Justifique sua resposta. E aí, ele é convexo ou não é? É convexo, só que eu não sei explicar. Bem, tu tem que entender o que é um sólido convexo, né? Isso provavelmente está explícito aí no teu livro, né? O que é um poliedro convexo, um sólido convexo. Mas de modo geral, Tá é uma bom. figura que se tu passar uma reta, ó, a definição é essa, tu passa uma reta dentro dele, essa reta não vai e volta. Tipo, imagina que tu tivesse um sólido que é um triângulo em cima, tipo uma ampulheta, vamos dizer assim. Tem uma ampulheta. Então, um negócio assim, e um outro tal, só que girado, certo? Sim. Imagina que isso aqui é uma ampulheta, então é um negócio 3D. Beleza. Se tu passasse uma reta, né, nesse sólido, por exemplo, começasse ela aqui, ela sairia do sólido, beleza, sem problemas até aí. Mas ela volta. Esse é o problema. Para que o sólido seja convexo, isso não pode acontecer, tá bom? Se a reta saiu, não pode mais voltar. Isso que define um sólido convexo. Beleza? Ok. Então, vamos escrever aqui. Para que tu depois pegue para estudar e lembre. O sólido é convexo quando passamos uma reta e ela não volta a entrar nele. Pronto. E deu para entender mais ou menos, né? Sim, vou passar. Show! Não precisa copiar, eu vou te mandar essas coisas depois. Ah, ok. Aí tu pede para tua mamãe aí para copiar no celular, algo assim. Vamos lá. Indica o número de faces, arestas e vértices. Muito bem. Então a gente tem que contar a quantidade de faces. E aí, tu consegue contar para mim quantas faces tem essa figura roxa aqui? Tem 7. 7? Não sei, vamos ver. Tem uma, duas, três lá atrás. Sim. Só da pirâmide aqui já tem três. Beleza. Quatro, cinco, seis lá atrás, sete embaixo. Muito bem, sete faces. Parabéns. Eu pensei que tu ia errar aqui do meio, né? Mas não errou. Muito bem. Quantas arestas tem, então? Hum, 6. Seis arestas? Parece que tem mais, hein? Dá mais uma olhada aí. 11. 11. Vamos ver. Eu nem contei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma lá atrás, seis. Opa. Sete, oito, nove, 10, 11, quase. Tem uma lá atrás, ó. 12, tá vendo? Eu não vi. É 12. 12. Muito bem. Quase. Vé, Vou anotar aqui 12. Agora tu podes então contar para mim quantos vértices que tem, né? 7. Só 7?
Vamos ver. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Muito bem. E agora ele está nos perguntando: esse sólido aí, ele verifica a relação de Euler? Ou seja, a quantidade de faces mais a quantidade de vértices é igual à quantidade de arestas mais 2? E aí? Faz essa conta e me prova que é. Ok. É só tu jogar os numerozinhos ali e me provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, as faces mais os vértices tem que dar o resultado das arestas mais 2? Exatamente. Ah, então verifica, sim. De boa, né? Bem tranquilo. Sim. Muito bem, senhor. Muito bem. Vamos, então, para fazer uma próxima. Agora vamos ver se você consegue um pouco mais sozinho. Uma pirâmide hexagonal. É difícil ver uma pirâmide hexagonal, né? Observar, mas eu vou te mostrar um hexágono. Eu acho que a coisa fica mais fácil. Então, eu vou desenhar aqui um hexágono para ti. Um hexágono é uma figura com 6 lados, certo? Sim. Bem, a pirâmide vai ser essa figura com 6 lados aí, ah, formando uma pirâmide aqui. Aí, ó. Então, uma pirâmide hexagonal. Acabei de desenhar para ti. Então, quando tu quiseres desenhar pirâmides, tu desenha a figura geométrica, né, da base, no caso que é um hexágono, e Uhum. vai juntando, né, as coisinhas Uhum. para formar a pirâmide, beleza? Sim. Então tá, agora eu preciso que tu avalie as perguntas, avalie a pergunta, né, porque a gente está falando da questão 10 aqui, a outra a gente faz depois. E vou colocar aqui, né, de novo a equação do nosso querido Euler. Tu vai verificar se é verdade ou não. Cara, eu tô dando aula faz umas 6 horas seguidas já. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Ah, tá bom, tá Na bom. volta, você me diz aí se bateu ou não, se verifica ou não, tá bom? Ok, ok. A gente sabe que vai verificar porque é convexo, mas só prova. É pra tu me provar. Já volto. Tá bom.
E aí, meu amigão, conseguiu provar que esse negócio aí respeita a nossa equaçãozinha? Sim. Ah, que coisa boa. Então me diz aí, quantas faces tinha? 7. 7. Quantos vértices? 7. Muito bem. Quantas arestas? 12. 12. 12 mais 2, 14. 7 mais 7, 14 também. Sim. Pronto, feito. Tranquilo. Muito bem. Parabéns, fez sozinho. Ó, já tirava um no 8 aí na prova. Vamos para a próxima. Vamos lá. Eu ia te perguntar uma coisa. Na tua sala tem quantos alunos, assim? 28. 28? Uhum. Tem muitas turmas na tua escola? De sexto ano são 7. Meu, que escola grande. É que aqui onde eu moro, quase não vejo criança, não vejo gente da tua idade, assim. Então achei estranho ter uma escola com tanta gente. Né? Mas é só de sexto ano, são 7. Ah, Agora dos outros anos. pois é. Mora em Lisboa, né? É em Setúbal. Ah, não conheço. Beleza, meu amigo. Vamos lá. Considera uma pirâmide em que o polígono da base tem. Hã? 100 lados? Esse aí não dá para desenhar, concorda comigo? Sim. Indica quantas arestas e quantas faces tem a pirâmide. Explica o teu raciocínio. Bem, dá pra, dá pra imaginar quanto vai ter se a gente, por exemplo, olhar o que aconteceu aqui, né? Olha Uhum. só. Nós tínhamos um hexágono, e esse hexágono, tu mesmo acabou de me falar, né? Que ele tinha 7 faces, né? Sim. Uma pirâmide tem 7 faces. Muito bem. Uhum. Porque, como a base é um hexágono, uma base de 6 lados, então tu vai ter no mínimo 6 lados. Só que tu vai ter mais um lado, que é o próprio hexágono, certo? Sim. Então, de modo geral, para uma pirâmide, a quantidade de faces, né, faces, lados, né, é sempre a quantidade de lados que tem ali o polígono da base mais um. Entendeu a ideia? Sim. Então, se o nosso polígono da base aqui no problema 11 tem 100 lados, significa que ele vai ter 101 faces. Concorda comigo? Sim. Sim. Porque da mesma forma que aqui tem, olha só, né, é um hexágono, então tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis faces. Só que tem aqui embaixo também, 7 faces. Então é sempre mais um. Quando tu estás falando de uma pirâmide, é sempre mais um. Hum. Beleza. Então tem 101 faces. E quantas arestas tem? Tu tinha calculado quantas arestas? 12, né? Tu calculou. Sim. Então, tu calculou que tinha o dobro, né? Que se tem 6 lados e tem 12 arestas, poxa, 12 é o dobro de 6, concorda comigo? Exato. Exato. Então significa que quando a gente está falando de arestas, é sempre o dobro. Vamos escrever tudo isso que eu falei, tá? Que eu acho que vai ficar mais claro. Tem que diminuir um pouco a letra aqui. Ó, para uma pirâmide, temos a quantidade de faces é sempre a quantidade de lados do polígono da base mais um. A quantidade de arestas é sempre o dobro da quantidade de lados do polígono da base. Tranquilo? Entendeu bem aqui? Alô, alô. Sim. Então tá bom. Então, feito isso, né? Quantas arestas esse nosso polígonozão aqui, nosso poliedrozão vai ter, nossa pirâmide vai ter? 200. 200, exatamente, 200 arestas. A pirâmide verifica a relação de Euler? Então, novamente, tu vai ter que me provar isso, tá?
Amém. Tudo que tu descobriu já dessa pirâmide que ele está falando, anota tudo, né? Ou seja, quantidade de faces, de arestas e de vértices. Imagina a quantidade de vértices, né? Dá pra imaginar também que a quantidade de vértices vai ser a mesma quantidade de faces, né? Sempre. E me diz aí se verifica, beleza? Qualquer dúvida é só perguntar, mas eu quero que tu pense um pouco aqui, se verifica ou não, tá bom? Eu acho que não, Por quê? porque tem 101 faces, né? Tem 101 faces, isso mesmo. E vértices também tem 101. Então a soma vai dar 101 mais 101? 202. Perfeito. Anota aí então. 202 é igual ao quê? A quantidade de arestas. Quantas arestas tu tinha dito que tinha mesmo? 200. 200 mais 2 dá quantos? 202. Então, verificou, certo? Sim. Poxa, aí foi vacilo, hein? Sempre verifica, tá? Sempre. Se tu tiveres um poliedro convexo, né, um sólido convexo, pode ter certeza que vai verificar. Se não verificar, é tu que errou alguma coisa. Tu contou a quantidade errada de lados, de vértices, sei lá. Bom, Uhum. perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o próximo. 12. Vamos ser com 12. Dá uma lida, dá uma pensada e me responde. Pronto. Legal, e aí, qual que é a resposta? São 12 faces. Tem 12 vértices. 12 faces, 12 vértices. Tem 24 arestas. Tem Então, 24 arestas? tem. Ou compara. Bem, qual que é a relação de Euler, né? É faces Mais vértices. igual a arestas mais 2. Sim. Aí tu falou que não verifica isso? Não, não falei. Eu disse que a arestas deu 24, que eu contei. Tá, vamos supor que tá certo. Não sei que eu tenho contado errado. E quantas faces deu? 12. 12, beleza. E quantos vértices? 12 também, né? Bem, se tu contou certo, o que não foi o caso, não verificou. Porque ficou 24 igual a 26, o que é mentira, né? Sim. Então tu pode ter certeza que tu contou errado. Porque a gente olha para esse polígono aqui, esse poliedro, e, poxa, ele é convexo. É convexo. Ou não é? Não, ele é convexo. Ele não tem. Não é que nem uma ampulheta que nem eu te mostrei. Se tu Sim. passa uma reta ali, ele, né, não volta, né? Não volta, a reta não volta a entrar no poliedro. Então, ele é sim poliedro convexo. Então, se ele é um poliedro convexo, obrigatoriamente ele tem que respeitar Euler, ok? Então, provavelmente tu contou alguma coisa errada, tá? Eu só não sei te dizer o que, mas acredito que seja a quantidade de arestas, porque esses riscos estão tudo torto, né?
Então, Não dá para enxergar direito aí. Então, mas ó, quando tu passar por uma situação dessa, tu tens que ter convicção. ok. Eu vou tentar contar de novo. Beleza. Bem, tenta aí, tenta aí. Tenta verificar que tu tem que contar 22. Vou dar um zoom aqui, vai querer contar isso, tu achar 22, tu me fala. Tá, obrigado. Não estou conseguindo contar. Sem problemas, a figura tá bem feia mesmo. Mas o que tu precisa é ter convicção que vai ter, né, 22, tá bom? Ok. Então tá bom. Vamos para a próxima pergunta. É provável que o teu professor cobre umas questões bem parecidas com essa, ou iguais, né? Isso que é bom. Sempre fazer o que está no livro. Deixa eu salvar aqui. Dar uma lida, isso que tem que fazer. Vai. Ok.
Eu acho que é a C. Eu acho que é a C. Eu acho. Vamos ver. Dá uma olhadinha. Um prisma com 16 vértices e 24 arestas. Tu disse que acha que é a C. Uhum. Bem, o negócio é o seguinte, né? Um prisma, de modo geral, é um poliedro convexo. Tá bom? E se Sim. ele é um poliedro convexo, ele tem que respeitar a regrinha de Euler. Então ele tem que respeitar essa equação que a gente já está acostumado aqui. Ó. Agora eu quero que tu repare uma coisa, né? Essa equação aqui, que eu tirei lá do teu livro, não é essa aqui. Essa aqui não é Euler, ok? Sim, aí é fácil mais aresta. Aí tá, não é Euler. Então é uma coisa viagem. Então a tua convicção aqui é saber como é prisma, posso ter certeza que é um poliedro convexo, né? Se chamam de sólido convexo aqui no tal. Então segue a equação de Euler, que é a equação que está ali em cima. Então, por isso a gente pode, por exemplo, substituir os valores da quantidade de vértices e de arestas para descobrir a quantidade de faces. Tu deve ter feito isso e encontrou 10. Vamos ver se é verdade. F, F mais 16 igual a 24 mais 2. Então ficou que F mais 16 igual a 26. Por isso, obrigatoriamente, o F é 10. Então, sim, garoto, você tá certo. Poxa, tá voando na matéria. Gostei de ver. Tá bom, né? Tá bom demais. O que é isso? Deixa eu pegar a próxima aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Lembra que tem a equação de Euler lá, não sei se tu já decorou. Quando tu me dizer a resposta certa aí, a gente conversa. Ok. Aqui é para explicar qual é o certo. Qual é a forma certa. Isso, qual dessas expressões aí também é verdadeira? Caso elas não estejam exatamente igual à forma de Euler como foi apresentada no teu livro, né? Talvez ela está um pouquinho diferente, um pouquinho modificada, mas continua sendo a mesma fórmula, segue as mesmas relações. Eu acho que é a B. B de bola? Sim, B de bola. Porque tu meio que pegou o 2 e passou para o outro lado. Aí a positivo ficou negativo, né? Sim. Muito bem. Então tá, acabou as coisas aqui que tua mãe me mandou, mas eu vou pegar do meu livro. Qual ano que tu tá mesmo? Sétimo, sexto? Sexto, sim. Sexto, vamos ver aqui. Então eu vou abrir o livro do sexto ano, vamos ver se a gente tem a fórmula de Euler. Eu acho que no Brasil isso é visto no sétimo. Isso que não vai estar nesse livro, eu acho. Deixa eu ver. Números naturais, operações, geometria, polígonos, grandeza de medida. Acho que está no livro do sétimo. Vou estar aqui. Número inteiro, geometria aqui, vamos ver. Geometria, espaciais ou sólidos geométricos. Poliédros, corpos redondos. Acho que está lá na página 59. Aí tem poliedro, um monte de coisas aqui. Olha só que legal. Muito bem.
É aquele lá de cima. Sim, sim, é aquele. Eu tava só procurando uma lista de exercícios aqui, mas é Ah, aquele ok, mesmo. ok. Então tá, vamos tentar resolver aquilo lá tudo, então, beleza? Uhum. Eu acho que isso aqui é até bom para tu estudar. Constrói essa tabela aí, completa ela, tá? Uhum. Já fiz. Legal. Então me conta aí todas as respostas. Do prisma de base pentagonal, os vértices são 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Do próximo é 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Do outro, 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Do último é 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Que legal, velho. E aí, será que todos eles seguem a regrinha de Euler? Calma aí que eu não fiz isso.
verifica todos. Justamente porque todos são, como tu podes reparar, polígonos convexos. Se tu Sim. passas uma reta, ela não entra e sai. Eu havia te explicado. Eu fiz daquele jeito que é faces mais vértices menos 2. A conta. Então, aresta. Só de olhar a gente sabe que é um poliedro convexo, então a gente pode ter certeza, esse é o ponto, a gente pode ter certeza que vai verificar a regra, entende? Sim. Isso que é o legal. Muito bem. Bem, vamos lá, né? Vamos ver um pouco mais sobre esse assunto interessantíssimo. Vamos lá. Aqui ele começa a falar dos tipos de poliedro que existem, né? Sim. Dos sólidos em geral. Veja que nem todos são sólidos poliedros mesmo, porque existem corpos redondos, tipo as elipses, as esferas, né? Cones. São os que a gente chama de corpos redondos. Os poliedros são esses aqui. Isso não significa que todos os poliedros vão seguir aquela regra. Esses aqui embaixo também não seguem, olha só. Veja, Não. se passar uma reta aqui no meio desse, né? A entrar e sair, entrar e sair. A gente não pode ter isso. Aqui também não. Não vai seguir a regra, então. Beleza? E aí, Sim. tu consegue me dizer nessa figura quem é poliedro e quem é corpo redondo? Ah, sim. Então vai me dizendo aí. O A é poliedro, mas o corpo redondo é como se fosse poliedro não convexo, né? Poliedro não convexo. Ok. Então, o A é poliedro, o E é poliedro, o J é poliedro, o B é poliedro e copo redondo é o C, o G, o I, o D, o F e o H. Entendi. Muito bem. Beleza. Tu já sacou aí o que é. Muito bem. Aqui tem algumas coisas, né? Olha só, mais um monte de situações. Eu não vou te pedir, que a gente já fez bastante isso. Vamos ver essas duas situações aqui, olha só. Prismas retos e prismas oblíquos. São os dois tipos de poliedro que tem, né? Note que o prisma oblíquo, ele também é convexo, assim, num primeiro momento. Só Uhum. que ele é torto, certo? É, Ele é tortinho. Só isso que muda. O oblíquo justamente tem a ver com ser diagonal, né? Por uhum. exemplo, tem um músculo no teu abdômen que se chama oblíquo. Ele é um músculo em diagonal. Beleza. Olha só, aqui nós temos umas coisas interessantes aqui. Eu gostei dessa 12. É, Lida nela aqui e me diz aí o que tá rolando. é um pentágono, Verificou isso rapidinho porque tu viu a base ali, né? sim, e depois montado. Né? Monta aí então, vai dar o quê quando montar? 7 faces, 7 faces. 5 aqui, 2 aqui, 7, isso mesmo.
Arestas. 30. 30 arestas, eu acho que isso aí não vai seguir Mas, aquele teorema lá. eu tô contando esses retângulos. Eu sei, talvez contar os retângulos não seja muito bom, porque vão ter arestas que vão se conectar e vão ser uma só. Então talvez tu tá contando duas vezes algo que vai ser uma aresta só, entendeu? Ah, então, calma aí. 24 arestas. 24 arestas? Muito bem. E quantos vértices? Anota bem essas coisas, hein? É depois tu poderes provar utilizando o teorema. A regra de Euler lá. 22 vértices. Eu contei os retângulos, não sei se é. A quantidade de faces tu contou certo, tá? Agora tu contou a quantidade de arestas, agora anota a quantidade de vértices aí também. Daí, depois que tu fizer isso, tu encontra, vê se tá certo utilizando aquela equação de Euler. Quantas faces? Calma aí. Tu contou as faces, 7. Ah, são 7. Eu não entendo. Eu não tô Quê? conseguindo fazer. Não tá conseguindo? Não. Tu deveria ter desenhado o prisma então, né? Tu sabe que é um pentágono, então desenha um pentágono. Se ele tá todo torto assim, não importa, pega na tua folha e desenha. Daí tu vai conseguir contar, meu. Então se limite pelo que o enunciado vai te dar como informação. Tu já sabe que é um prisma pentagonal. Ignora Sim. aquela figura e desenha um prisma pentagonal. Pronto. Deixa eu só salvar isso aqui. A prova, tu vai ter que desenhar o máximo que tu puder, senão tu não vai conseguir acertar. Foco nisso. Ó, mudou um pouco já do que a gente estava fazendo, já foi complicado para ti. Não pode ser assim, ó. Vamos lá. Aqui tá uma base hexagonal, beleza. Desenho prisma, poxa. Então agora não. Falei.
certo? Sim. Pronto. Agora conta as coisas aí. Beleza? Essa é a tua missão. Ficou de tarefa aí pra ti terminar essa conta, tá? Mas daí dão 10 vértices. Ah, ficou fácil, né? É porque eu tava contando os. Tava contando na figura, então tu tava contando mais de uma vez alguns. Eles se encaixam, então eles viram um só, entendeu? Era isso. Esse é o problema. Então tá bom, meu amiguinho. Boa sorte na sua prova. Precisando de mais ajuda, é só chamar. Ok. Valeu! Tchau.